Sejam bem-vindos ao canal Cultura Semita. Meu nome é Natiel. E eu sou o Gus, e esse é o nosso primeiro vídeo de introdução ao hebraico bíblico. Então, se você gosta desse tipo de assunto, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. A língua hebraica faz parte da família semítica que inclui o acádio, sírio-aramaico, cananeu, moabita, fenício, árabe, etiópico e outros. As línguas semíticas normalmente são divididas em três grupos: semítico ocidental, o acádio; semítico do noroeste, cananeu, moabita, fenício, púnico, hebraico, ugarítico, aramaico, siríaco, samaritano e nabateu; e semítico do sudoeste, árabe, sabeu, mineu e etiópico. As características que as línguas desta família têm em comum são as seguintes. Todas são essencialmente de natureza consonantal, sendo que a adição de sinais vocálicos é, em geral, um desenvolvimento tardio. Todas são escritas da direita para a esquerda, menos o acádio e etiópico. Todas exibem uma preferência por raízes verbais triconsonantais. A forma da terceira pessoa do masculino singular do verbo é a forma natural usada para citar a raiz verbal. Em cada uma dessas línguas existe um largo espectro de troncos verbais. O acádio, etiópico e árabe têm mais do que uma dúzia. O hebraico e o aramaico têm 7 troncos. As evidências sugerem que os ancestrais dos hebreus eram os arameus, conforme está descrito em Deuteronômio capítulo 26 e versículo 5. E tomando a palavra, tu dirás diante do Eterno teu Deus: meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito e ali residiu com poucas pessoas. Depois tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Então, aparentemente, os hebreus desenvolveram a língua hebraica depois que migraram para a terra de Canaã. Tabuinhas ugaríticas descobertas a partir de 1929 demonstram claramente que a língua hebraica, inclusive a sua estrutura poética, foi em grande parte adotada dos cananeus. A própria Bíblia hebraica não designa a língua bíblica de hebraico, mas de língua de Canaã, conforme descrito em Isaías capítulo 19 e versículo 18. Naquele dia haverá no Egito 5 cidades que falarão a língua de Canaã e prestarão juramento ao Eterno dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Tá, mas de onde que surgiu o termo hebraico? Essa é uma boa pergunta. No contexto bíblico, os nomes dos idiomas geralmente estão relacionados a um patriarca. Por exemplo, o patriarca Aram deu origem aos Arami, ou seja, os arameus, que falavam o aramite, que conhecemos como aramaico. Já no caso, os hebreus vieram de um patriarca chamado Ever, geralmente descrito como Eber nas nossas Bíblias. Esse patriarca deu origem ao povo Ivri, ou seja, hebreu, e a língua desse povo veio a ser denominada de Ivrit, ou seja, hebraico. No entanto, esta palavra é uma nomenclatura posterior. No contexto da Bíblia hebraica, a língua dos hebreus é chamada de Sfat Kenaan, língua de Canaã, como já vimos, ou Yehudit. O termo Ivrit, ou seja, hebraico, é mencionado pela primeira vez em uma literatura grega do ano 132 a.C. Esta menção foi feita pelo neto de Ben-Sira, que escreveu no prefácio do livro de seu avô. Este livro é conhecido como Eclesiástico. Então, quando o neto de Ben-Sira traduziu o livro de seu avô para o grego, ele escreveu o seguinte: sois, portanto, convidados a ler com benevolência e atenção, e a serdes indulgentes, onde, a despeito do esforço de interpretação, parecermos enfraquecer algumas das expressões. É que não tem a mesma força quando se traduz para outra língua aquilo que é dito originalmente em hebraico. Não só este livro, mas a própria lei, os profetas e outros livros têm grande diferença nos originais. Em resumo, vimos que o hebraico bíblico é parte de uma rica família de línguas semíticas, moldada por séculos de contato cultural e história com outros povos. Desde suas raízes entre os cananeus até sua evolução como língua dos hebreus, o hebraico carrega em sua estrutura e vocabulário a herança de uma história compartilhada. Entender essa trajetória é essencial para aprofundarmos nosso conhecimento da Bíblia e da cultura semita. Então por hoje é isso. Se você gostou, deixe o seu sababa E até o próximo vídeo.